Olá, famílias criativas. Eu sou Carol Manheso e esse é o podcast Ponto de Encontro. Hoje é um dia muito especial. Esse podcast foi um projeto, né, que foi retomado em 2022 para relembrar um projeto muito importante que era a revista Ponto de Encontro. E hoje nós estamos retomando ele depois de uma pausa de um ano. E é um dia muito importante porque nós estamos aqui com as sócias fundadoras da Escola Criativa. Então, além de ser importante por estarmos retomando este momento, também é muito importante porque hoje nosso espaço, nosso encontro é muito especial. E, bom, nós vamos retomar aqui um pouco da história da Escola Criativa, quem é a Criativa, o que queremos com a Criativa. E quando nós falamos disso, falar da história de cada uma dessas sócias que estão aqui já é começar a falar da Criativa. Então, eu vou pedir licença e hoje nós vamos fazer uma apresentação um pouco diferente. Não sou eu que vou apresentar as sócias que aqui estão, mas eu vou pedir para que cada uma apresente. E para começar, a Maria Emília Loyola, nossa querida Mila, vai apresentar a Marta. Mila, quem é a Marta? O que você lembra da Marta? Pessoal, eu estou muito emocionada com um evento desse, porque é quase 40 anos de contato. O que eu poderia falar da Marta? A Marta, quando eu a conheci, eu perguntei, né, o que você faz? O que você estudou? Ela falou, sou arte educadora. Eu falava, gente, que coisa mais incrível. Eu nunca tinha conhecido uma arte educadora. E eu apresento a Marta dizendo que ela criava e continua criando com os objetos mais insignificantes a princípio, né? Folhas, cascas de árvores, pedaços de papel, espaço. A Martinha, ela tinha mania de fazer as oficinas criativas. Falando assim, vamos andar pelo espaço. E a partir da andança pelo espaço, as coisas aconteciam, as relações eram estabelecidas, a gente se divertia pra caramba e criava. Então, eu posso apresentar a Marta como uma grande arte educadora criativa. Que delícia. Marta, e quem é a Raquel? Então, olha, a Mila já deu a entrada, né, aqui na nossa conversa, né, um momento muito especial e recordar, né, tem muita coisa boa para recordar. E quem que é a Raquel? Quando eu lembro e penso na Raquel, né, a primeira coisa que me vem assim é uma pessoa com muita afetividade. E essa afetividade sempre foi muito carregada de criatividade. E ela sempre levava isso para a sala, para os espaços criativos. E uma característica muito forte, quando eu penso na Criativa, era assim, se tivesse uma criança ou um professor que tivesse alguma dificuldade, qualquer que fosse, a Raquel era a primeira a abraçar. E abraçava assim, com uma intensidade, uma competência, e aí ela sempre contribuía muito nesse processo. Assim, eu tenho muitas memórias, agora essa é muito forte para mim, sempre pronta a abraçar, assim, qualquer que fosse a dificuldade e a questão da inclusão, né? Que naquela época a gente não ouvia falar muito. E a Raquel sempre foi acompanhada dessa palavra, inclusão, já há 40 anos atrás. Raquel, e quem é a Mila? Antes de falar da Mila, queria agradecer a Marta pelas palavras dela, assim, né? Estou bastante emocionada também. Mas quem é a Mila? Gente, a Mila é a pessoa que sempre a gente fez a gente rir nos momentos onde a gente pensava que não ia caber o humor. A Mila cavava esse espaço. E fica muito forte para mim a coisa da Mila promover o encontro da gente nos espaços de vida dela, na fazenda da família. Da gente ficar à noite, a mãe dela cozinhando para a gente ficava jogando, brincando. Durante o dia, a gente fazia as oficinas lá na fazenda. Durante o dia, a gente na piscina, brincando, mas sempre trabalhando o pedagógico nesses ambientes inusitados, né? E a Mila, ela acabava
promovendo isso. Não, vamos lá para a fazenda. Já falei com a minha mãe, ela disse que recebe a gente, ia todo mundo para Sacramento, né? Uma família extremamente carinhosa, afetiva como ela. Daí também que a gente, né, foi começando a entender por que a Mila era tão afetiva, tão carinhosa também, né? Que é uma coisa que vem muito da família dela, né? E a outra coisa que eu não gostaria de deixar de passar é como a Mila introduziu a música dentro da escola. Né, o tanto que a Marta tinha a plástica tão forte, né, e até a arte dramática a Marta também trazia para dentro do contexto pedagógico, e a Mila veio com tudo, com a música. Né, ela levava era um teclado. Órgão, o teclado, que ela levava órgão, ela levava o teclado dela para dentro da escola, e ela fazia a gente cantar nas reuniões, fazia coro com a gente, e depois veio o coral da Criativa também, feito com as crianças do infantil. Então, essa coisa, né, da alegria. Eu acho que planta alegria quem tem muito amor no coração. Eu acho que a Mila é essa pessoa. Tenho certeza. Poxa, obrigada, Raquel. Bom, e eu gostaria de perguntar, então, para as 3, e quem é a Criativa? Quando ela surgiu? Por que surgiu? Um pouquinho da história. Ai, deixa eu começar. Porque, na verdade, assim, eu me lembro que na inauguração da escola, o Monsenhor Juvenal Arduini esteve presente. E ele perguntou, né, me fala da escola. E eu falei um pouquinho do que a gente queria. E eu brinquei muito quando criança. Eu só fui para a escola quando a lei obrigava a ir para a escola, que era com 7 anos completos. E brincar sempre foi o meu forte. Eu acho que eu me recriei, né, nos quintais e na rua. E me angustiava muito, eu fiz o curso de psicologia, e me angustiava perceber que a falta do brincar adoecia as crianças. E numa época, hoje também isso acontece, né, pior ainda, que as crianças iam para a escola e a escola tirava o tempo de brincar. Então a escola precisava ser um espaço brincante. E aí, nas palavras do Monsenhor Juvenal Arduini, ele falou assim, a Criativa não é só uma escola de crianças, é uma escola para crianças. Então, essa é a Criativa. Ela foi feita pensando em quem está lá para interagir, para criar, para aprender, para ser gente. É isso que importa. Né? Hoje, ainda mais, naquela época não tinha a tecnologia como hoje tem. Então, aprender hoje, gente, é simples até. Se a gente pensar em termos de informação, é muito simples. Mas, enquanto espaço de formação, a gente precisa de gente. Pessoas são pessoas através de outras pessoas. Eu preciso disso. A gente chegou aqui, né? Vocês viram, foi uma abraçação. A gente precisa de contato, a gente precisa de afeto. E o espaço brincante, que como a Raquel colocou, não é só na infância. Ele é da espécie humana. Mamíferos brincam. Nós precisamos brincar. Então, a Criativa nasceu principalmente dessa proposta. Brincar é necessário, não é só um direito, não, é necessário. E aprender através do brincar é que nasceu a Criativa também. A gente queria uma metodologia que fosse lúdica. Mas deixa eu passar para elas, né? Eu tenho a segunda parte, para puxar o fio da meada. É por isso que veio o nosso, digamos assim, não sei se seria slogan, né? Que é onde aprender é divertido. Então, a gente tinha isso muito forte, né? De ser uma coisa prazerosa, curiosidade, aprendizagem, né? Então, acho que veio a partir disso, né? E sempre muito junto, a gente parece que a família inteira, né, era envolvida no projeto criativo. E a gente tentava levar isso para famílias dos nossos alunos também, né? Esse envolvimento, tanto é que a construção da Criativa ela foi conjunta, né? Foram as famílias mesmo que construíram o parque, que até chegaram a pintar, né, algumas partes lá no início. Então, isso era muito forte. Quer continuar, Raquel? Mas a Criativa nasce do desejo de um grupo de educadoras, realmente de mostrar que vinha, né? Nós fazemos parte de uma equipe que trabalhou na Escola de Aplicação da Universidade, né? E, em determinado momento, encerrou o nosso tempo de parceria com a universidade ali, com a escola de aplicação. E nós saímos e os pais, muitos pais, pediram para a gente, mas então continue essa escola em outro lugar. E isso para a gente foi assim, foi abraçado com muito amor mesmo.
né? Foram meses, nós passamos assim meses e meses planejando o que seria essa escola, muita discussão dentro do grupo, muito estudo, né? Muita gente envolvida, conforme a Marta disse, né? E isso exigiu que a gente também tivesse uma reflexão muito séria e até interna mesmo, né? Se a gente realmente desejava aquela escola, como a gente precisava de estar afinado, né? Afinadas para poder colocar aquela escola de pé. E é assim que nasce essa escola. Ela nasce desse desejo, mas também de pais pedindo, né? Não deixa morrer essa metodologia, porque eles já tinham visto, né? E ela nasce de um sonho. Ela nasce de um grande desejo, de um sonho, né? De alguém que, assim, é como, sabe, você experimentar, né? Hoje, no almoço, minha irmã serviu uma mousse de limão. E eu falei, nossa, são muitos sabores. O limão não é só o limão, ele me traz tanta coisa que eu como essa mousse comentando. E eu acho que é isso, sabe? Eram muitos sonhos sendo realizados, inclusive o sonho da criança interna de cada fundadora. Exatamente. Né? Por isso que, quando o nosso primeiro slogan foi... Aprender é divertido. Aprender é divertido, e é isso que leva muito além da sala de aula. É isso que leva para muito além da sala de aula. E tem uma coisa, né, gente, que eu vejo assim, a proposta da escola, enquanto uma instituição de ensino, educação e ensino, também era uma proposta de vida nossa. Não era apartada, eu vou trabalhar lá, fechou, acabou. Era uma proposta de vida. Nós quisemos, né, continuar estudando, conhecendo, desbravando, buscando uma metodologia que nós pudéssemos ser autoras e autores dela, juntamente com os pais. Tanto que não é à toa que as festas que existem na escola fazem parte do currículo. Quer dizer, o jeito que se vive é criativo também. Eu creio que... E hoje a gente testemunha isso, né? Porque os nossos encontros são uma diversão. Né? Então, é uma proposta. Isso de querer... Esse espaço brincante é um espaço de vida também. Fora da sala de aula, fora da escola. E é rico, né? E muito gostoso quando a gente escuta vocês falando, até mesmo na apresentação, porque a gente vê hoje em muitos espaços, em espaços acadêmicos, né? Em espaços de debates, muitas teorias, né? Muitas reflexões, muitas ideias filosóficas, mas transformar essa fala, essa teoria na prática é muito difícil. E é muito difícil realizar isso na nossa vida. E aí, quando você traz isso, Mila, me vem muito essa ideia, né? De quando a gente fala, é a nossa vivência, é a vivência de cada uma de vocês. E hoje, como Escola Criativa, eu falo, é a minha vivência também. A gente vê que a criativa só é capaz por isso. Porque vocês são criativa, né? Porque vocês vivem essa criativa na prática, né? Foi um sonho, começou no sonho, mas ele foi concreto, ele ultrapassou só o desejo e chegou a outras pessoas, que foi quando chegou nos pais, dos pais pedirem e falarem, e das crianças e dos alunos. E aí lembrar dos nossos ex-alunos que vão lá nos visitar e tem essa saudade, que tem esse desejo, né? É isso aí. Eu estou lembrando aqui, né? Você falou do estudo. Eu me lembro que quarta-feira de manhã eram as nossas reuniões pedagógicas, que davam muita angústia. Por quê? Porque a gente tinha que inventar as tais oficinas de criatividade, que a Marta sabia fazer muito bem, mas ninguém nunca tinha ouvido falar, né? E o que é isso? Precisa fazer uma oficina de matemática, para ensinar matemática, precisa fazer de português, precisa fazer de ciências, de ludicidade, de expressão corporal. E, a partir disso, então, a partir das vivências, sistematizar os conteúdos. Isso, a princípio, foi muito angustiante. E eu me lembro que a gente ia 8 horas da manhã, dava 11h30, tinha que acabar, para a gente ir em casa, almoçar, tomar banho e voltar para estar recebendo as crianças, né? E a gente não parava de falar. Deixa eu falar. Era uma vontade de falar, olha, eu descobri isso, eu estudei isso. E cada uma que ficava encarregada daquela quarta-feira de levar o estudo, de preparar o estudo, né? Mobilizava nas outras o desejo também. Eu me lembro das oficinas de sucata. O que eu faço com sucata? E aquilo ali virar uma aula de matemática. Né? E por aí afora, com todos os conteúdos, a literatura, isso tudo foi me encantando, porque eu não sabia fazer, mas eu sabia que a gente ia arranjar um jeito.
Eu tinha uma confiança de que na nossa interação a gente arranjava esse jeito. E na hora das grandes angústias, eu tenho um carinho muito grande por essa equipe, porque eu me formei na vida, não só na profissão. Na hora das grandes angústias, eu me lembro que muitas vezes a gente parava, ia, vamos tomar um sorvete na esquina, calma, vamos buscar em nós a fonte de criatividade para voltar e debruçar em cima de um problema que a gente precisava resolver. Essa fala da Mila me lembra muito Feiga. A Feiga, Feiga Story, ela diz que nós temos um potencial criativo e que a gente vem nessa vida para realizar esse potencial. Né? E que o homem só se sente, né? O homem, eu diria, a mulher, só se sente realmente realizado quando consegue, né, dar visibilidade, colocar esse potencial criativo, né, no mundo, através, né, daí cada um do seu jeito. Né? Cada um vai ter um instrumento para poder fazer, né, desabrochar, para poder mostrar, né, esse potencial criativo. Então, a Feiga coloca muito isso, que para ela, é como se nós só estivéssemos aqui para mostrar esse nosso potencial, né, que a gente vem para realizar essa nossa criatividade pessoal. E cada um tem um talento. Né? Então, eu acho que isso eu compartilho muito desse pensamento dela. Acho que a escola como um todo, né, compartilha, porque quando a gente valoriza cada talento individual, as particularidades, né, e aí lembrando da Marta apresentando você, Raquel, te falando do seu abraço, do seu acolhimento, quando a gente valoriza isso e respeita, né, as inteligências, as habilidades, né, e toda a potencialidade que cada um tem, é a gente, né, dando espaço para essa criatividade aflorar. Isso é muito lindo. Um outro aspecto que eu queria lembrar, né, e que sempre eu lembro até muito na minha profissão, né, que todas nós aqui somos educadoras, né, eu sou professora também, é que, lembrando, né, praticamente, né, 40 anos, ainda porque eu tenho 40. Quase. Hoje é tão falada essa questão de formação continuada de professores. E era uma coisa tão forte, né, como a Mila estava falando aí, a maneira como nos formávamos, como o nosso desenvolvimento profissional docente era muito inovador, eu acho, para a época, Sim. sabe? Mas eu não me dava conta, na época, de tão inovador que era. Hoje é que eu olho para trás e eu falo, nossa, a gente fazia tudo que hoje a gente vê que os grandes teóricos nessa linha tudo falam que deveria ser, como deve ser uma formação de professores, um desenvolvimento profissional docente. A gente vivia isso, né? E você começou colocando isso mesmo, né? Que a gente se reunia, né? Pensava as estratégias, como fazer, né? Com as oficinas. Então, era muito forte isso. A gente já tinha um programa de formação muito forte. Sim. Eu não me dava conta, naquela época, de tão importante, tão arrumadinho que era essa formação nossa, sabe? Depois, com o passar dos anos, E pensa é que eu fui bem, pensando nisso. Era toda semana. Toda semana. 3 horas e meia de estudo Isso. em grupo, toda semana. É. E tinha tarefa de casa. Porque a partir dos textos, das eram leituras, feitas em casa. a gente fazia e depois tinha que traduzir aquilo de alguma forma na sala de aula. Não importasse a idade. Não importava a idade. Né? Eu tinha que... Se a oficina foi de música, todo mundo, todos os educadores precisaram levar isso, fazer virar alguma coisa em sala de aula. Sim. Se fosse literatura, matemática, conhecimentos gerais, não importa. Então, e dava muita angústia. Eu falo disso porque eu penso que a gente foi sem medo do não saber. Eu não sei como faz. Mas a crença no que eu posso desenvolver, eu posso aprender a fazer, e a confiança que a gente tinha. Se eu falar isso em reunião, eu tenho certeza que eu vou ter ajuda. Eu não estou sozinha. Acho que esse é um grande princípio, né, de aprender em interação. A questão do coletivo, né, sempre foi muito forte, né, do grupo, né? Então eu penso
também que assim a gente não tinha ideia ainda do tanto que era inovador, porque depois a gente continuou desenvolvendo estudos na área da educação e indo para as universidades e aprofundando, né? Mas a gente já sabia o tanto que era transformador, porque a gente sentia na vida da gente essa transformação, né? Como pessoa e tudo. E nós tivemos uma grande mestra que foi Márcia Tiesi, né? Que ela puxava esse lado pessoal da gente, eu fico toda arrepiada. Assim, porque Márcia realmente ela tem um peso muito forte nessa formação abrangente do ser inteiro. Ela, antes de ser a professora que está na sala, é uma pessoa. Ela sempre. E ela trabalhava muito o desenvolvimento dessa pessoa para que essa pessoa pudesse ser excelência na profissão, né? Então, a gente conseguia criar, a gente passava bons apertos, inclusive, né? Mas os encontros eram sempre pedagógicos e terapêuticos. Para mim, tem essa marca. Que era sempre, né? Esses encontros eram sempre pedagógicos e, ao mesmo tempo, terapêuticos, porque a gente se curava de algo que a gente não sabia. Sabe? É como assim, é como se conhecer nos curasse de algo. Sabe, nos deixasse com saúde, com um trabalho mais saudável, sabe? Assim, aquilo que a gente vivia, a gente começava a ver na extensão acontecendo na sala de aula. Me lembrei, agora falando sobre isso, de quando a gente fez um estudo sobre o espaço das salas. E a Márcia, a gente falava muito que a sala de aula tinha que retratar a relação pedagógica. E a gente começa um estudo aprofundado lendo Madalena Freire, que ela tinha um livro que focava exatamente nessa questão, né? E nós estudamos Madalena Freire, e a Márcia falava, né? E a gente passou a concordar com aquilo, que ao entrar na sala, quem entra na sua sala tem que saber o que está acontecendo na relação pedagógica. Então, as salas têm que ter identidade. Sabe, Carol? Em menos de um mês, qualquer sala que você... Aquilo era feito de um jeito, as oficinas, as provocações que aconteciam com a gente, né? Era feito de tal jeito que, olha, em menos de um mês, qualquer sala que você entrasse da escola, você sabia o que estava sendo estudado. Estava tudo pelas paredes, conforme Madalena, né? Sugeria que fosse feito, né? Não esqueça os pais paravam na porta da minha sala. Mas vocês estão estudando essa baleia? Eu tenho em casa um livro. Daí, no outro dia, a criança vinha trazendo um livro, porque o pai viu lá na sala. Lembro das colegas contando queca. A mãe vai mandar um tecido que a gente vai costurar. Não sei o que saiu, não sei de onde que a gente leu, que a mãe viu. Uma teia. Sabe assim? E as coisas, e os pais, como eles começaram a ver pelas paredes... Começa a envolver porque eles ouviam, né? Eles ouviam das crianças em casa o que estava acontecendo na escola. Mas na hora que eles começam a ver pelas paredes os estudos, os trabalhos, e tudo muito feito pelas mãos das crianças, né? Então, por isso que era tudo muito bonito, muito real, né? Então, eles começavam também a se envolver, né? E aí, de repente, assim, uma sala saía para visitar a outra, porque viu não sei o quê. Olha lá na sala da Sandra, eles estão estudando isso. Eu vi, não é eu ouvi, sabe? E isso é muito vivo, né? Ano passado eu tive uma experiência parecida. Nós estávamos na sala do 9º ano, eu estava com a turma do 5º na sala do 9º. Por algum motivo eu optei por ficar naquela sala naquele dia. E na sala do 9º, a professora de ciências tinha feito uma grande tabela periódica com os meninos, né? Então, tinha feito um tecido bem grande, cada um tinha feito um elemento, eles tinham colado. E aí, eu, na aula de filosofia, de repente, eu vejo 2 alunos olhando para a tabela periódica. E aí, eu já pensei, eles vão me fazer pergunta que eu não sei responder. E eles, professora, por que tem essas cores aqui diferentes? Gente... Eu acho que é isso, né? Mas se vocês quiserem, a gente conversa com a professora de ciências para ter certeza. Ele, não, mas aquele ali não tem nada, professora. Falei, gente, deve ter um sentido. E eles começaram a conversar.
De repente, os dois chegaram a uma conclusão. Fala, professora, esse não tem nada porque não deve ter sido identificado ainda, isso. Eu falei assim, ó, eu não sei, mas vamos combinar assim, eu vou perguntar para a professora de ciências e aí a gente conta para vocês. E não é que eles tinham acertado. Nossa. Então, o expor na parede, né? O provoca. Provoca. Exatamente. Ultrapassa, explode, expande, né? É uma exposição, vai além. né? De conhecimento, assim, né? Como numa exposição de arte. Você fica vendo, você não fica imune. O seu olho está trazendo para dentro de você imagens, né? Que vão mexendo com as suas imagens internas também, com as suas curiosidades, né? Bom, e para a gente encerrar esse primeiro momento, nós teremos uma segunda parte ainda, mas para a gente poder encerrar, vocês conseguem pensar em uma palavra para resumir a criativa? Uma palavra. Criativa. É? Vida. Afeto. A palavra é muito usada, mas para mim é muito forte, assim, transformação. Bom, se você não conhece a Escola Criativa, nós convidamos vocês a conhecer o nosso espaço, marcar um encontro com as nossas coordenadoras pedagógicas, fazer uma visita, ou se você é estudante da educação, de pedagogia, licenciatura, também venha nos visitar, conhecer nossa proposta pedagógica, vai ser um prazer receber vocês. Nós não vamos encerrar por aqui, estamos encerrando apenas hoje e nós teremos uma segunda parte dessa nossa conversa. Esse foi o podcast Ponto de Encontro e foi um prazer falar com vocês.